estarem presentes a nossa quinta sessão de estilo de vida dos cuidadores. Vamos falar de terapia comportamental, temos 5 idiomas disponíveis. Na parte inferior da tela, vocês podem ver um globo, e nesse globo vocês podem clicar e escolher o idioma que querem assistir à nossa apresentação. Quero agradecer a todos que estão tornando esse evento possível. O primeiro é PTC Therapeutics, Little Brave Ones, que também está patrocinando a interpretação. Aqui nós temos a mesma sequência, que é o nosso evento, a introdução, o workshop e a sessão de perguntas e respostas. E nós tentaremos responder todas as perguntas. Podemos responder as perguntas mais tarde. Vamos começar com Judy. Olá, meu nome é Judy. Eu sou uma professora e da escola internacional aqui na Tailândia, e às noites eu trabalho para Teach Hair. Temos Richard Poulan. Eu trabalho na Teach Hair, mas eu também sou um professor, e nós temos tido uma pessoa maravilhosa, que é a Ivana, que tem trabalhado conosco, e muito do nosso sucesso que nós tivemos esse ano foi graças a ele, e nosso convidado é o doutor Rolando. A Judy tem uma história curta sobre a nossa filha. A minha filha tinha uma doença rara, uma deficiência. Ela foi diagnosticada quando ela tinha mais ou menos 6 meses, recebeu terapia genética com 1 ano e 8 meses, e ela fez tanto progresso depois da terapia genética, que nós observamos que, ao longo dos anos, nós observamos alguns desafios comportamentais. E mesmo sendo professores, cercados de terapeutas, psicólogos, encontrando muitos desafios por causa do comportamento dela. Eu sempre ia para o consultório do doutor Rolando, e ele me dava lenços de papel, porque eu chorava muito, e ele me ouvia, que eu devia falar sobre a minha filha, tudo que eu desabafava sobre a minha filha, e ele me deu, assim, se esforçou em como ajudar minha filha, e é por isso que ele está aqui, porque ele nos ajudou muito. Então, se vocês tiverem algumas perguntas, eu também estou muito feliz de ter o doutor Rolando, porque muitas vezes nós postamos na mídia social todos os sucessos que tínhamos com nossa filha, mas por trás das cenas, por trás, nos bastidores, havia muitas lutas, e as metas e desafios, e que nosso filho está agora é ligado a questões comportamentais. Nós temos profissionais, professores. Havia momentos que eu e Judy conversávamos e não sabíamos mais o que fazer. Então, nos sentíamos perdidos. E eu tenho certeza que o doutor Rolando vai falar sobre isso com mais detalhes, mas eu estou muito feliz, e eu, a nível pessoal, vou anotar tudo que ele falar, porque eu sei que muitos nas nossas comunidades vão se beneficiar de suas sábias palavras. Então, agora eu passarei a palavra para o doutor Rolando.
Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a muito para a presença de vocês. Respeito muito a todos como pais, porque é o trabalho mais importante do mundo e também o mais difícil do mundo. Eu quero agradecer a todos por isso. A maneira que eu me vejo é como um parceiro nesse trabalho conjunto e nessa conversa sobre ideias, porque se formos numa livraria, nós veremos vários livros sobre a criação de crianças, mas não há um livro que tenha todas as respostas para aquela criança em particular que você tem na sua casa. E é porque há tantas características maravilhosas e cada dia traz novos desafios. Talvez o que funcionou ontem não funcione hoje. E talvez o que funcionou para outra criança não funcione para a sua. Então, se houver complicações adicionais, isso tornará o trabalho mais complexo. A minha filosofia é simplificar, que algumas vezes a compreensão vem mais fácil quando você simplifica as coisas, muito mais do que quando você as complica. Então, se você puder sair da nossa palestra de hoje com 3 ideias, isso já terá sido um ótimo uso da nossa palestra. Se você sair com 2 ideias, já é muito bom. E se você sair daqui com uma ideia, já é sucesso. Então, eu tenho muitas informações que quero compartilhar. Não teremos tempo, porque às vezes são muitas informações, mas vamos ver se podemos falar de algo em vocês. Vamos falar sobre a nossa meta de hoje. Será que nós poderemos melhorar as habilidades dos pais para atender às necessidades das crianças e administrar seu comportamento? Olha, vocês são os especialistas. Vocês são aqueles que poderão fazer a maior diferença na vida de suas crianças, muito mais do que quaisquer especialistas. Então, se podemos compartilhar uma filosofia, se vocês podem continuar a usar essa filosofia, e quando eu digo necessidade da criança e administrá-las, nós atendemos nossas necessidades através de nosso comportamento. E vocês verão o que eu quero dizer com isso. Ser pais é o trabalho mais importante da vida. Eu vou falar um pouco da mentalidade de crescimento, mas essa é uma ideia crítica que vocês devem ter em mente para tudo, especialmente como pais, especialmente criando filhos. Vocês podem dizer assim: eu não sou bom em golfe, eu não sou boa na cozinha, eu não tenho habilidades na cozinha, eu não sou bom em matemática, sabe? Se você tiver uma mentalidade de crescimento, você continuar praticando, você conseguirá fazer as coisas. Você poderá perseverar, crescer, melhorar suas técnicas e habilidades
vai melhorar cada vez mais. E o que acontece é porque muitas vezes nós nos frustramos com as nossas habilidades, mas se perseverarmos, nós melhoraremos. E ser pais e atender às necessidades de seus filhos não é uma exceção. A ideia principal que eu quero compartilhar com você é como é um pai e uma mãe. Pais são aqueles que são detetives, cientistas e resolvem problemas. Porque é como se fôssemos detetives. Nós examinamos uma situação, examinamos padrões, examinamos o que está acontecendo e tentamos resolver as questões. Como é que é ser um detetive? É porque somos detetives, cientistas, resolvemos problemas, porque nenhum livro vai lhe dar todas as respostas. Ninguém tem todas as respostas. As coisas mudam. E conforme as crianças vão ficando mais velhas, o seu comportamento também muda. E nós temos ferramentas à nossa disposição. E nossas ferramentas são nossos olhos, nós observamos. E o que é importante na observação é que nós pensamos em nossas crianças com base no seu comportamento passado. E todos os dias são novos. Vocês devem manter seus olhos abertos. É uma questão importante para ter em mente, porque nós estamos tão acostumados a ouvir, e porque, como adultos, nós nos comunicamos falando uns com os outros, estamos tão acostumados a focarmos nas palavras, que nós esquecemos sobre aqueles comportamentos sutis, movimentos sutis, que nos dão dicas sobre o comportamento. E a próxima ferramenta são os nossos ouvidos. Mesmo algo incrível sobre um bebê chorando, por exemplo. Os bebês têm choros diferentes, que significam necessidades diferentes. Significam diferentes coisas, e muitos pais desenvolvem essa habilidade de traduzir aquele choro, conseguem discernir o tom, o choro, o barulho, por exemplo, do ar refrigerado. Só o barulho do ar refrigerado pode realmente, assim, incomodar algumas crianças. E isso muda o comportamento delas. E muitas delas não podem lhe dizer isso, até que se tornem mais velhas. Então, vamos dizer, você está ouvindo música, o ar refrigerado está ligado, alguém está conversando, e você está falando com seu filho, a sua filha. Há 4 sons diferentes acontecendo. E não se esqueçam sobre o som. Muitas crianças. E também o toque. Isso também é importante. E a intuição, seus sentimentos. Não deixem de prestar atenção aos seus sentimentos, sua intuição, porque são informações também. E, por último, o seu raciocínio. Procurem padrões, analisem informações. Tudo isso é importante. E o que é o comportamento? Comportamento é o que fazemos, mas o comportamento é relativo. Pode ser 1 segundo, 10 segundos. E o mais importante sobre comportamento, que eu quero que vocês se lembrem, é que os comportamentos servem um propósito. Às vezes eles parecem assim aleatórios, mas há um propósito. Talvez vocês não estejam conscientes desse propósito. E as pessoas que estão se comportando, se a criança está fazendo assim com os braços,
Será um comportamento aleatório? Não sabemos o propósito desse comportamento, mas há um propósito em cada comportamento. Nós temos que compreender o propósito. Às vezes, podemos pensar que o propósito do comportamento é nos chatear, mas é importante entender o propósito do comportamento. É por isso, quando eu digo, você deve agir como um cientista, observar as coisas. Porque o bom cientista não assume que eles têm todas as respostas. Eles têm hipóteses. Ele imagina que ele possa saber a resposta, mas ele não assume que ele tem a resposta. Então, qual é o propósito do comportamento? Há muitos propósitos. Pode ser uma necessidade física, por exemplo, eu estou com fome, eu preciso, eu posso estar com sede, eu posso estar sonolento, com falta de sono, eu preciso ir ao banheiro. Talvez o seu sistema gastro ou o seu sistema circulatório está desequilibrado. Talvez eu estou tendo um estímulo no meio ambiente. Talvez caminhar com algumas crianças pode ser um pesadelo, porque se eles estiverem num shopping com luzes piscando, pessoas gritando, barulhos, pessoas indo e voltando, pessoas caminhando, isso tudo pode ser um estímulo imenso para algumas crianças. E talvez eles precisem estar numa sala sem, por exemplo, se eles estiverem numa sala sem nenhum barulho, sem música, talvez eles também fiquem assim, assustados com a falta de estímulos. Então, o comportamento pode ser uma resposta a mudanças nas rotinas esperadas, no meio ambiente. E, às vezes, o comportamento procura estimulação. Às vezes, eles estão assim com os braços, e isso pode ser um estímulo. E esse pode ser o propósito desse comportamento. E realmente não sabemos até que realmente nos debrucemos sobre esse propósito. Eles podem estar buscando estimulação, respondendo a alterações e rotinas no meio ambiente, buscando interação interpessoal, buscando maestria e lidando com as emoções. Como adultos, nós usamos as palavras para administrar nossas emoções. Queremos conversar com alguém, queremos reclamar, mas as crianças e mesmo os adultos usam o comportamento para administrar as emoções. Nós vemos controle, previsibilidade, segurança, quando nos sentimos ansiosos, quando, por exemplo, queremos pegar alguma coisa, abraçar nosso pai e nossa mãe. Então, nós somos aqueles que temos sentimentos, que estamos experimentando ansiedade, medo de sermos abandonados, precisamos de afirmação. Por exemplo, se uma criança está num lugar muito movimentado, que os pais deram uma saidinha para olhar alguma coisa, mesmo que a criança já tenha 9 anos, às vezes isso é assustador. E o comportamento dela pode ser uma maneira de administrar essa a frustração, raiva, lidar com a tristeza. E que estratégias podemos usar para lidar com as emoções?
Que estratégias nós podemos usar para lidar com as emoções? Escapar da situação, buscar um lugar confortável, atividade, pessoas, pensamentos, envolvermos com outras pessoas, sair com um plano para experiências futuras. E isso é o problema, quando a gente só tem um livro, porque a gente não sabe o que uma criança prefere fazer. Algumas crianças, elas buscam adultos, buscam conversas, e elas gostam de sentar, ou às vezes elas preferem ficar sozinhas, sentar, para se recuperarem, para ficarem sozinhas num lugar quieto. E algumas dessas estratégias que usamos, é difícil às vezes ter um plano para evitar essas emoções difíceis que temos. E algumas vezes é difícil lidar com emoções usando a palavra, falando com nossos pais, com os nossos pares, com outras pessoas. Olha, isso está acontecendo, é assim que eu estou me sentindo. E assim podemos administrar nossas emoções, falando com uma falamos conosco mesmos, tendo essa conversa interna dentro de nossa cabeça, toda vez que eu vejo essa pessoa, eu me sinto assim. Nós temos uma conversa interna. As crianças que não têm a linguagem bem desenvolvida, obviamente, terão mais dificuldade em administrar suas emoções. Então, e elas vão agir mais. Então, é muito importante lembrar que o idioma é uma ferramenta importante para lidar com emoções, e aquelas crianças que não desenvolveram os idiomas vão agir mais, e o problema é o que faz difícil, torna difícil que eles não possam nos dizer isso, eles não podem falar. Então, eu estou sentindo assim, essa é a minha observação e a minha hipótese. Então, temos que testar isso para imaginar o que está acontecendo, qual é a necessidade. Então, você pode ajudar a seu filho que ele aborde bem suas questões. Então, muitas vezes, quando as nossas crianças estão, assim, fazendo alguma coisa que nós não imaginamos o que seja, nós nos culpamos, nós nos irritamos, nós nos sentimos culpados, não sabemos o que está acontecendo, talvez não tenhamos sido bons o suficiente, talvez o nosso filho não pode. Por que ele está fazendo o que ele está fazendo? Nós somos seres humanos, mas se tivermos em mente que nós colocarmos para funcionar o nosso detetive, tentarmos descobrir o que está acontecendo com o nosso filho ou filha, tentar nos envolver com o seu comportamento, que é difícil de imaginar, tenha isso em mente. Você pode analisar o que está acontecendo, isso pode lhe dar uma ideia do que pode estar acontecendo, e se você tiver um parceiro, uma parceira, porque às vezes a pessoa não tem, às vezes a pessoa está criando a criança sozinha, mas se você tiver um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, você pode conversar sobre aquele comportamento. Você pode dizer: olha, última vez que eu fui à loja com ele, ela fez isso, ela fez aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo. Então, eles se tornarão parceiros, cientistas e co-detetives, co-cientistas. É um sistema que eu estou sugerindo que vocês podem usar. E muitas vezes ajuda a ter também uma consultoria, que pode nos ajudar a entender aquele comportamento.
Essa imagem aqui, eu não pude resistir em colocá-la, porque cada pai e mãe já teve essa experiência em ter uma criança que esteja tendo um comportamento difícil, e é uma situação difícil para os pais também. E como nós conseguimos administrar o comportamento de nossos filhos, de nossas crianças, como que podemos ajudá-los a se comportar, a manejar o próprio comportamento. Nós temos superpoderes. Tenho certeza que vocês não sabiam disso, mas nós temos superpoderes. E um dos maiores poderes são nossos olhos. E o nosso olhar é tão poderoso com nossos filhos, quando você olha para eles, você está carregando suas baterias, você está, você está fazendo com que eles se sintam queridos, que eles pertencem, eles sintam pertencimento, eles sintam cuidado. E cada vez que você olha para eles, você está reforçando o seu comportamento. E cada vez que você não olha para eles, você não está reforçando seu comportamento. Se você tenta ignorar alguma coisa, o que vai acontecer? Sabe? É como se a criança estivesse fazendo assim: olha só, você não está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma coisa que você não gosta. Então, se você não olhar, ele vai aumentar aquele comportamento. Aí, se ele grita, ou se ele. Aí você olha para ele e diz: tudo bem. O que é isso? E qual foi o reforço aí? A mensagem que você estava dando é: se eu não responder, eu vou gritar mais alto, eu vou aumentar o comportamento que eu esteja fazendo. Eu não culpo vocês, que todos somos seres humanos. Então, olhar para alguém é importantíssimo. Qual é o seu superpoder? Responder com a 6. E diz: ok. Outro superpoder é ignorar. Escolher não olhar e não falar nada sobre aquele comportamento, algumas vezes ele diminui, que você vê que ele não funciona. Você pode fazer isso com adultos também. Eu não estou sugerindo isso, mas você pode até fazer com seu parceiro, parceira. Se vocês fizerem isso, não me coloque a culpa. Mas então, o que você observa, as coisas que você observa, ou as coisas que você ignora, há uma interação comum entre um pai, mãe, criança, é que às vezes o pai ou a mãe está trabalhando, estão lendo, estão estudando, estão fazendo algo muito importante em casa. Então, se a criança estiver brincando, quieta, quietinha, bonitinha, se divertindo, e depois de 15 minutos começa a gritar. Então, o que nós fazemos? E você diz: olha, eu disse para você ficar quieto, eu tinha que estudar. Então, eles estavam quietinhos, brincando, mas se de repente eles começaram a gritar, eles conseguiram interagir conosco. Então, da perspectiva da criança, esse comportamento vai ser reforçado.
É claro que quando eles estão já no ensino médio, quando eles estão com 15 anos, com 20 anos, aí você pode dizer: olha só, eu estou numa reunião de Zoom com o grupo Teach Rare, mas se vocês precisarem de mim, por favor, falem comigo. Com uma criança, com um jovem, você pode fazer isso. Mas a cada 15 minutos, vá lá, tem uma conversinha de 20 segundos, tudo bem por aí? Bata nas costinhas da criança, tenha uma interação curta e depois volte. Essa é uma sugestão. Outro superpoder é dar a eles tempo. Não temos que reagir a cada choro, porque eles têm que ter seus próprios sentimentos, eles têm que ter a oportunidade de trabalhar com seus sentimentos por conta própria. Mas essas são ideias gerais. Então, você tem que ter cuidado quando você mostra uma reação muito forte. Nas escolas, nós temos essa questão que aquelas crianças, quando, por exemplo, quando a criança está fazendo algo, você diz: "Não faça isso, por que você fez isso?" E aí pegam a criança, tira daquela situação. E isso, para muitas crianças, é um reforço. Você está dando à criança a mensagem que quando eles têm aquele comportamento, as pessoas prestam atenção a eles, aquele comportamento. Então, como adultos, a gente pensa que isso é indesejável, mas pode reforçar comportamentos. E outra coisa é o idioma. O idioma é tão poderoso. Eu vou começar a andar um pouquinho mais rápido agora, que a gente ainda tem um pouquinho de tempo, né? O idioma, a linguagem, ela é tão poderosa. Nós usamos a linguagem automaticamente, sem pensar sobre ela, porque nós adoramos a linguagem como adultos. Mas quantas palavras usamos? Vocês já contaram isso? Quantas palavras vocês usam com as crianças? Você diz: "Eu já lhe disse que eu tenho que ir para a loja, você tem que ficar quieto, você tem que fazer isso. Olha, veja a sua irmã fazia assim". Que mensagem você está dando para seu filho, sua filha? O que você quer? Basicamente, é chamado de inflação de palavras. Se você usa 100 palavras, qual é o poder de cada palavra? 1000 palavras. Ou se você usar 3 palavras, qual é o poder de cada palavra? 33%. Se você quiser aumentar como a sua criança ouve, use menos palavras e use essas palavras com mais estratégia, com mais poder. E explique o que você quer dizer, o que você realmente quer dizer, em vez de ficar falando, falando, falando. E algo também que é muito importante é o tom das palavras, é o tom emocional. Outra coisa importante é uma mensagem clara. Se você quer que eles fiquem sentados naquele local, enquanto você vai em algum lugar,
Eu mesmo já estou usando muitas palavras no meu exemplo. Você tem que dizer, eu vou lhe ajudar, eu vou ali pegar a sua irmã e já volto. E você vai pegar a irmã e volta. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? É dando uma mensagem clara, com poucas palavras. Então é mais importante, quanto menor é a criança, é usar menos palavras. Se você lembrar disso, olha, lembram disso. Fale o que você quer ver. Fale o que você quer ver. Isso é mais importante, porque muitas vezes nós dizemos o que nós não queremos ver. Vou dar um exemplo. Pare. Pare. Pare o quê? Eu falei para você parar de ouvir, parar de escrever, ou parar de ler suas mensagens no telefone, que você pode estar fazendo enquanto está me ouvindo. Em vez disso, eu posso dizer para você, isso é o mais importante. Então, preste atenção ao que eu vou dizer. Eu estou dizendo a você o que eu quero que você faça, porque o que acontece, eu vou dar um exemplo para vocês. Pare de brincar com o seu telefone. Que imagem vem à cabeça quando você fala isso? O seu telefone. Mas essa não é uma imagem, então. Qual é a imagem que você tem? Ouça o que eu vou dizer. Mas eu quero que você ouça o que eu vou dizer. Nós vamos arrumar nossos brinquedos. Pegue o seu brinquedo, traga para mim, que nós vamos guardá-lo. Em vez de eu dizer, que bagunça! Eu não te disse a última vez que você tinha que guardar seus brinquedos? Se você for uma criança, qual é seu próximo passo? Talvez ele dizer, sim, você me disse. Mas isso não vai a lugar nenhum. Mas você dizer, pegue aquele brinquedo, traz para mim, que eu vou guardar. Você está ajudando a criança a montar uma imagem na cabecinha dele ou dela do que você deseja que ele ou ela façam. Como você sabe qual é o propósito de um comportamento? Fazendo um trabalho de detetive, fazendo um trabalho de cientista, fazendo um trabalho de equipe e sermos práticos. E o que nos atrapalha? O que nos atrapalha são as nossas emoções. Nós sentimos culpados, preocupados, ansiosos, assustados, frustrados, negligenciados. Poxa, eu amo tanto essa criança e eles fazem isso, aquilo. E nossas emoções nos atrapalham. E quando estamos emocionados, os nossos cérebros não funcionam tantos.
E as crianças, elas sabem onde vão nos atingir exatamente. São aquelas partes frágeis que temos em nossos corações por causa de nossas experiências, e as crianças conseguem nos ler, nos entender e conseguem nos dizer coisas que nos tornamos muito emocionados e emotivos, porque somos seres humanos. Somos adultos, mas não quer dizer que não sejamos humanos. Lembram disso quando estamos num avião? No avião eles dizem, se houver turbulência, se caírem as máscaras, coloquem primeiro a máscara em você e depois coloquem a máscara em sua criança. Então, se a criança desmaiar e se você colocar a máscara na criança, a criança vai voltar. Mas se você desmaiar antes da criança, quem é que vai cuidar da criança? Então, primeiro, atenda às suas necessidades, para depois atender às necessidades da criança. Então, esse é o resumo de tudo que falamos hoje. Eu não sei se eu falei demais, mas esse é o resumo de tudo que falamos hoje, que as nossas técnicas podem ser desenvolvidas. Olha, eu estou ouvindo como um pai, e não só como um anfitrião de um evento. E uma pergunta que veio no início, e é uma pergunta muito boa, eu achei que foi uma pergunta ótima. Como você pode determinar se um comportamento foi do desenvolvimento ou está relacionado a alguma doença ou alguma questão subjacente? Ou será que isso importa? Não, com certeza, isso importa. Porque se faz parte de alguma condição médica, talvez você precise receber um tratamento. Então, o que eu acho que é importante ter em mente é que um único comportamento não é necessariamente indicativo de uma grande questão. Se você quiser buscar padrões de comportamento, e se você examinar as condições psiquiátricas, os comportamentos são compartilhados. Por exemplo, dificuldade com contato visual. Isso é um comportamento que vemos em muitas crianças, mas ele não é necessariamente indicativo de nenhum diagnóstico. Crianças com autismo têm dificuldade com contato visual. Mas se você olhar a dificuldade com contato visual, as crianças que não têm nada, nem parecido com o autismo, têm dificuldades, às vezes, com contato visual. E a única maneira de ver isso é o que eu falei, o que eu descrevi isso. Procurar padrões e áreas diferentes. Acho que as normas de desenvolvimento dos comportamentos que nós temos sobre, por exemplo, que nós obtemos dos pediatras, eles têm aquelas normas de desenvolvimento para o comportamento e para aqueles marcos de desenvolvimento, do desenvolvimento de toda a criança. Mas há variações. Então, as crianças estão desenvolvendo esses comportamentos. E há diferenças culturais também. Por exemplo, crianças
que vêm de desenvolvimentos urbanos, e às vezes as crianças já passam muito tempo sentados e passam muito tempo correndo, subindo em coisas, algumas diferenças culturais, ambientais, mas você tem que olhar em padrões. Você tem que observar os padrões de suas crianças. Então, será que nós podemos recomendar? Será que nós podemos anotar dados, que é uma boa maneira de encontrar esses padrões? Então, será que nós poderíamos gravar, anotar? Sim, essa é uma maneira maravilhosa. Você tem que manter essa informação em sua cabeça. Eu conheço pessoas que realmente, quando elas escrevem e elas leem aquilo repetidamente, isso as ajuda. Algo que eu acho muito bom também é vídeo. Se você filmar a criança e depois assistir aquele vídeo depois, e você depois assistir novamente, você vai se surpreender. Que às vezes, por exemplo, você não observou aquilo, mesmo que você estivesse presente na hora que aquilo estava acontecendo. Então, agora com os smartphones, é tão fácil filmar as crianças. Alguns pais me trazem os vídeos dos comportamentos das crianças em casa. Isso nos ajuda muito. Porque você pode dizer, por exemplo, para um clínico, ou a criança está tendo um ataque de comportamento. Ela está fazendo malcriação, ela está fazendo uma birra, está tendo um acesso de raiva. Às vezes a criança está em plena crise, está tendo um ataque mesmo de birra, de raiva. Eu tenho uma pergunta, eu acho que é uma pergunta que eu já lhe fiz antes, mas a professora me disse assim: olha, meu filho, minha filha teve esse tipo de comportamento, eles não querem, então eles querem levar a criança para o médico, para que para a criança receba algum medicamento, e muitas vezes os pais ficam nervosos sobre medicamentos, e eu também. Eu fico pensando, será que eu preciso medicar meu filho, minha filha? Então, o que você tem a dizer sobre medicamentos para crianças com desafios de comportamento? Eu acho que os medicamentos podem ajudar a alcançar o que aquele medicamento vai ajudar. Então, crianças que são muito hiperativas, desatentas, os medicamentos têm um efeito relativo para uma maioria de crianças que recebem esses medicamentos e que foram apropriadamente diagnosticadas. Mas o medicamento que melhora seu foco, que é mais a sua dificuldade, a hiperatividade é algo que é mais fácil de lidar. Então, alguns medicamentos podem ajudar, mas o medicamento não lhes ensina como administrar o seu comportamento, como administrar o comportamento de seu filho, sua filha, não ajuda, não ensina a criança em como desenvolver suas habilidades de organização.
Então, o medicamento é uma ferramenta que pode ser útil por um propósito específico, mas ele não ensina às crianças as habilidades que elas precisam desenvolver. Esse é o limite dos medicamentos, é a limitação do medicamento. Se você pega o medicamento, sai dessa apresentação, vai para a farmácia, compra uma medicação, mas esse medicamento não vai lhe ensinar a sua técnica, porque conforme a criança vai ficando mais velha, que ela chega na adolescência, no ensino médio, as dificuldades com essa autoadministração vai melhorar. Então, o medicamento pode lhe dar alguma ajuda para você maximizar seu potencial de aprendizagem numa idade muito jovem, enquanto você está desenvolvendo suas habilidades para você se administrar. Mas o problema é que muitas vezes o medicamento é usando para amortecer, atenuar o comportamento, torná-lo menos intenso. Então, as crianças que exageram, né, vão ter um comportamento mais fácil de ser manejado. Mas algumas vezes, um bom uso do medicamento é que o comportamento é tão intenso que a criança não pode se beneficiar de um aprendizado, de uma mentoria. Então, mais frequente do que não, eu teria muito cuidado e cauteloso para não usar o medicamento para um propósito adequado, porque se uma criança fica mais calma, às vezes a criança precisa se acalmar para receber o aprendizado que elas precisam. E isso se torna um problema menor para os adultos. Mas isso que você está tentando evitar, que estamos voltando à questão que falamos, o comportamento tem um propósito. E a questão mais importante do que atenuar o comportamento é por que aquela criança está com aquele comportamento. E uma vez que você entende aquilo, você pode ajudar. E aí você pode começar com medicamento. Quando Riley era muito jovem, ela tinha choros diferentes, e nós tínhamos crianças mais jovens em casa, cada uma chorava de uma diferença, cada choro era diferente. Está chorando porque está com fome, está chorando porque está desconfortável. Então, se a sua criança está chorando, ou está se batendo, ou está demonstrando algumas emoções, o que eu fazia usava imagens. Você quer leite ou você quer dormir? E eu fazia com que ela apontasse o que ela queria. Se ela queria leite ou se ela queria dormir. Então ela parava de fazer o que ela estava fazendo e apontava na imagem. Dúvida, se você tivesse dado medicamento para sedá-la, ela seria mais fácil de ser manejada, mas você nunca descobriria o que ela realmente precisava. E ela não teria crescido, amadurecido a habilidade dela
de se comunicar com você e comunicar as necessidades delas. Então, esses conceitos sobre os pais se tornando detetives é ainda mais importante quando as crianças ainda não desenvolveram suas linguagens. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, nos trazendo ideias para que os pais tenham uma melhor compreensão sobre a terapia comportamental. Cada criança é única e, do ponto de vista de educadores, todas essas parcerias com pais, e quanto mais dados os pais possam nos trazer e possam levar para seus terapeutas, todos poderemos trabalhar como uma equipe para ajudar nossas crianças. Você falou sobre mentalidade de crescimento, você nos deu ótimas dicas, você falou sobre essa mentalidade, então essa é uma boa ideia para uma próxima sessão. Muito obrigado. Então, essa foi uma série de lifestyle para cuidadores, o estilo de vida de cuidadores, Caregivers Lifestyle. Teremos eventos em Boston, outro em Taipei. Esses detalhes vocês podem se inscrever. Vamos falar sobre doenças, necessidades especiais, tudo que temos falado sobre esses tópicos, tudo que falamos nos últimos 6 meses. Então, tudo isso tem sido incrível. E sempre apreciamos que os pais possam compartilhar nossos eventos, compartilhem e possam acompanhar em nosso website. Então, isso resume a tudo. Agradecemos o seu vídeo, agradecemos a todos pela presença. Muito obrigado, doutor Rolando, muito obrigado a todos os presentes, que são parte de toda essa nossa série, que fizeram parte